psicólogo Charles Douglas está aqui com a gente e vai falar sobre o suicídio. Tudo bom, Charles? Tudo bem. A Organização Mundial de Saúde coloca que o suicídio é a segunda maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no mundo. O que você fala sobre esse número? Na verdade, assim, tratar sobre esse assunto sempre é algo complicado porque tem os seus tabus, né? Mas os dados, eles são extremamente relevantes e contra fatos não há argumentos, não é verdade? Então nós temos dados que são alarmantes, que trazem essa triste realidade, dependendo da fonte que é verificada e também do padrão do período de idade, né? Está sempre entre a segunda maior causa e a terceira maior causa, né? Vem a questão do homicídio, depois já vem o suicídio e o trânsito. Vem algumas questões, o homicídio e depois trânsito e morte no trânsito e suicídio. Então é um fato e que infelizmente a sociedade ainda não conseguiu encontrar a melhor forma, né, de apoiar, de tratar esse tipo de situação. Que quando olhamos para um dado como esse, isso mostra que nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos de políticas públicas, entre tantas coisas que precisam ser revistas para que possamos mudar essa triste realidade. Isso mostra que tem que ser dada uma sacudida na sociedade, não é isso? Tem alguma coisa que precisa ser feita urgente, né? Sim, com certeza. O ser humano em si, ele tem as suas complexidades, né? Então, o ser humano tem suas complexidades e no conjunto dessas complexidades vai existir as demandas. No surgimento dessas demandas, né? Algumas dessas dificuldades, das batalhas, vem como o aparecimento, surgimento da depressão, o alto índice de depressão, uma sociedade que vive debaixo do estresse, debaixo de uma rotina do dia a dia muito estressante, né? Então, uma sociedade que, de certa forma, tem parado para olhar para a realidade como sociedade, né? Sociedade que é muito egocêntrica, que é muito egoísta. Então, os fatos acontecem, os números estão aí, os suicídios estão aí, e nós precisamos, sim, como você falou, tentar criar situações que possam confrontar, né, essa realidade, dar uma sacudida na sociedade. O que a psicologia, como ela tem trabalhado? Ela atribui a causas mais internas ou a questões externas que interferem mais no que vem acontecendo? Não, há muitas causas, né? Nós não temos como chegar a apenas um fator, porque depende muito do significado que as pessoas dão aos fatos, não é verdade? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela passa pelo o término de uma relação amorosa. Então, às vezes a pessoa passa pelo término de uma relação amorosa e ela sai pronta, disposta a conseguir um outro relacionamento, não é verdade? E às vezes não, tem pessoas que têm crises relacionais, que é um dos grandes fatores que levam ao suicídio, e às vezes o indivíduo desse, ele vai lá, comete um homicídio, mata a companheira, mata a mulher, depois vai lá, se mata, comete suicídio, né? Então, por isso que depende de como a pessoa recebe, o significado que ela dá para os fatos, né? Então, crises relacionais, pessoas que estão debaixo de situações depressivas, da depressão grave, situações de outros distúrbios psicológicos. Que acontece também muito, sentimento, né, de culpa, né? Sentimento de inferioridade, de inadequação, né? Então, há um conjunto de situações que, infelizmente, têm levado as pessoas ao suicídio. Pode haver também uma baixa resistência à dor emocional? Com certeza, né? Entra de novo essa questão da forma como
como nós recebemos e como o significado que nós damos, os fatos. O que ocorre? Nossa geração hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com as frustrações. Né? De lidar com as frustrações. Nós vivemos no tempo da internet, e o tempo da internet é o tempo do imediatismo. Nós queremos que as coisas aconteçam e aconteçam logo, e aconteçam rápido, do nosso jeito, da nossa forma, do nosso tempo. E nós sabemos que a vida não é assim, não é verdade? Então, nesse processo, nesse período de desenvolvimento, nesse período nós precisamos aprender a estar aberto às frustrações, aos não, situações que dão certo, situações que dão errado. A vida ela é marcada por essas movimentações. E às vezes tem muitos filhos que não recebem o não, né? Não passaram por situações de frustração. E quando ele vai receber, ou nunca recebeu um não dentro de casa, o não que ele vai receber é lá fora, do namorado, da namorada, da sociedade, né? E ele não sabe administrar isso, não sabe. Termina procurando um mecanismo de fuga, de negação da própria vida, da própria existência, o suicídio. Você trabalha também com você atende também pessoas que estejam com um nível de depressão muito alto? Sim, na verdade, é um dos grandes grupos de pessoas, né, que nós acompanhamos, né, são pessoas que lutam contra a depressão. Interessante que essa ligação entre depressão e suicídio, ela é muito grande, porque os dados dizem que de cada 100 casos de depressão, 15 cometem suicídio. Então há uma ligação realmente muito grande, até porque no período da depressão, o sujeito ele tem dificuldades com o sono, ele tem dificuldade com a alimentação, tem dificuldades com o ânimo, e o ânimo ele é o agente motivador do ser. Então o sujeito ele tem dificuldade muitas vezes de higiene pessoal, problemas com estima, e no meio de tudo isso, né, vem sobre ele o seu próprio organismo para de desenvolver substâncias que são necessárias, hormônios de satisfação, né? Então ele não consegue ter alegria, não consegue ter prazer em nada. E com isso a vida perde o sentido. Perdendo o sentido, né, começa a lutarem contra a ideação suicida. E o que muita gente fala é, eu não percebi nada. Como é que você percebe, você dentro de casa e você como profissional? Porque são duas situações de percepção. Sim. Os dados mostram que 80% das pessoas que tentaram, que cometem suicídio, eles avisam antes. Olha só, né? Isso. Então esse é um dado que fala bastante para nós. Tem que ser valorizada essa informação. Então, às vezes nós temos um pensamento disfuncional, errado, no sentido de que não, a pessoa está falando, não vai fazer não. Então, na verdade, os dados não mostram isso. Que mais de 80% eles avisam antes, né? Eles avisam antes. Então, assim, nós precisamos ficar atentos a esses fatos, tanto no processo terapêutico, onde nós trabalhamos muito com a questão de razão de viver e a razão de morrer. Porque antes da pessoa tentar pensar em se suicidar, antes dela querer morrer, antes ela tinha uma razão de viver. Então, nós vamos trabalhar para ver essa razão que existia antes e uma razão mais na frente, no sentido de expectativa. Qual a razão pelo que vale a pena viver? Então, a gente trabalha essas questões. Você dá palestras. Me fale como é que você faz essa abordagem com a juventude, é nas escolas. Sim, na verdade, como eu lhe falei logo no início, né, eu entendo que nós precisamos de políticas públicas que tratem melhor essa área. Mas até que isso não fique totalmente resolvido, nós temos aí algumas fundações, alguns órgãos que trabalham nesse sentido de prevenção. Só o que ocorre? Na grande maioria desses órgãos, eles esperam que a pessoa faça contato. Você está entendendo? Então, a pessoa ela tem que ligar, né, para falar o que ela está passando. Então, pensando em ajudar e dar a minha parte de contribuição para a sociedade, né,
nós temos ministrado palestras no sentido realmente de valorização da vida. O nosso foco não é em si assustar as pessoas ou levar uma visão errada distorcida sobre o suicídio, a questão não é essa. Nós falamos sobre o suicídio, mas o nosso foco é a valorização da vida. E nós fazemos isso tanto nas escolas particulares, como nós fazemos isso nas escolas de rede pública. E o que é mais interessante em relação a isso é que esse é um trabalho realizado sem fins lucrativos, entendeu? Então nós não temos nenhum fim lucrativo sobre isso. Então você mesmo que vai estar nos assistindo, que tiver um pedagogo, é alguém que é um diretor de escola, é um professor, você pode também tá entrando em contato comigo e nós vamos lá na escola onde você trabalha, nós vamos na escola, a escola pública, a escola privada, particular, não importa. Já tive em várias escolas, em universidades, em faculdades, ministrando sobre isso, sobre esse tema, tá certo? E assim, é algo que é feito realmente no intuito de poder, é uma estratégia de nós irmos ao encontrarmos essas pessoas, né? Porque, por exemplo, os nossos adolescentes, até eles ter um ambiente onde eles venham se sentir aceito, abrir o coração, falar o que estão pensando, né? Então é complicado. Agora, quando nós vamos na escola e ministramos sobre isso, aí sempre aparece. A receptividade é aí boa. Sempre a receptividade é boa. É um assunto real, porque os dados mostram aí, está sempre entre segundo e terceiro maior caos, né? Então é algo sério e bastante sério e sempre aparece pessoas, né? Porque na verdade as pesquisas dizem também, e principalmente na adolescência, quem não já pensou em se suicidar? Quase todo mundo, né? Esse é um pensamento, algo que já passou. Uma coisa é pensar, outra coisa é você alimentar esse pensamento. Então quase todo adolescente já passou por alguma fase, por algum momento, pelo menos em algum momento da vida, esse pensamento veio. Por isso nós fazemos esse trabalho nas escolas. De prevenção. Que Isso. políticas públicas, além desse de estar alertando, poderia ser feita para evitar o suicídio? Olha, eu entendo que nós precisaríamos, na verdade, de um leque de possibilidades, um leque de questões, de pessoas da saúde, de pessoas da assistência social, junto com os próprios políticos, nós precisamos nos organizar, sentar, planejar, ouvir as ações, as visões de cada um para fazermos um mapeamento das regiões, vemos por regiões os tipos de suicídio, a forma que estão acontecendo, se naquela região é predominante os adolescentes ou os idosos ou na fase adulta, enfim, nós fazemos todo um levantamento, eu acredito que nós temos muita gente no nosso estado preparada, capacitada, que precisam ser conectadas, né? Então, o trabalho desse, por exemplo, que eu faço, nós poderíamos ter, por exemplo, já pensou nós tivermos uma média de 50 psicólogos? Seria um número grande para o nosso estado? Claro que não, né? Nós seríamos, por exemplo, estar alcançando ao mesmo tempo, vamos ser um dia, né, alcançando 50 escolas no mesmo dia. Você está entendendo? Então, são situações que aos poucos, cada um fazendo a sua parte, nós podemos preservar, sim, os nossos adolescentes e os nossos jovens. Que recado você dá aos jovens, adultos e idosos de valorização da vida? A vida é uma atribuição passageira, temporária, a vida é algo um presente de Deus que nós recebemos, né? E passa tão rápido, né? Um dia desse eu lembro da minha infância, os dias vão passando, os dias vão chegando, e assim nós precisamos aproveitar bem, né? Aproveitar bem esse tempo que se chama vida, esse tempo que se chama hoje, né? Aproveitar bem para vivermos com intensidade, vivermos com alegria, descobrirmos o propósito da nossa vida, descobrirmos a razão pela qual vale a pena viver, né? Então, precisamos viver, precisamos amar mais, precisamos perdoar mais, né? Precisamos nos dar mais, né? Focar mais, tirar os olhos mais de nós mesmos e darmos uma olhadinha para o mundo e para as pessoas ao nosso redor. Muito obrigada, Charles. É um prazer estar mais uma vez com você, viu?
Diga não ao suicídio, diga sim à vida. Veja as instituições nas quais você pode buscar ajuda gratuita em Teresina. Centro de Valorização da Vida, CVV 32220000. Centro Débora Mesquita, CDM 998273343. Provida 3215-9131. Grupo de Apoio Contato Esperança, Graça 32370202. E Centros de Atenção Psicossocial, CAPS. Daqui a pouco você vai ver o Meu Olhar Cultural. Quero ouvir tambor bater quando vira a luz do sol, sentindo o chão tremer, quando fogueira acender, logo que o sol raiar, novo dia vai nascer. Quando vira a luz do sol, sentindo o chão tremer, canto maior, somos um só. Quando fogueira acender, logo que o sol raiar, novo dia vai nascer. Vamos pra ele acordar, pra ele vamos despertar, vamos pra ele acordar. Esse é o tempo de amar o seu irmão, amar o seu irmão. Oh, olhe este céu tão lindo, tão lindo. Nossa veia é força, paz, amor e união, amor e união. Sinto amor fluindo.